Bom dia, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? De volta aqui para mais um vídeo sobre uma notícia que saiu ontem, né? No GE, sobre vou falar aqui sobre os garotos da base. Já que sempre nos meus vídeos debato sobre utilização dos garotos da base. E ontem o GE publicou que Léo Jansen, lateral esquerdo, e Gustavo Doman foram convidados a completar, integrar o conjunto da seleção brasileira na Granja Comari para os treinamentos. Esse é o assunto que a gente vai falar num vídeo que não vai ser muito extenso, mas um vídeo rápido, mas um vídeo que mostra que o que eu venho sempre falando na maioria dos meus vídeos está sendo comprovado nesse chamado, desses dois garotos da base do nosso Fluminense. Mas sem antes lembrar a você para se inscrever no canal, se inscreva no canal, botãozinho lá, inscrever-se, dá essa forcinha pro teu amigo aí. Compartilha esse vídeo com mais pessoas aí para saber, Luciano Melo postou mais um vídeo aí, beleza, vamos acompanhar. Deixa o teu like, isso é muito importante para o YouTube reconhecer o valor do nosso trabalho, que a gente está tentando passar a vocês, torcedores tricolores, do outro lado aí. E é claro, um começo de trabalho não é fácil, mas a gente vai devagarinho, subindo degrau a degrau, com a força de todos vocês que estão aí do outro lado, o torcedor tricolor que apoia o nosso trabalho, E ative o sininho das notificações e eu quero ver o teu comentário, porque esse é um assunto da base, assunto que interessa demais, Assunto que interessa tanto esportivamente como financeiramente, Mas vamos lá. Ontem saiu a notícia de que Léo Jansen, lateral esquerdo, da base tricolor, garoto, 20 anos, foi convidado junto com o Gustavo Doma, camisa 8 da nossa base, também um garoto muito promissor. Os dois jogadores foram convidados, pelo técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, para completar jogadores, para o treinamento, dos jogos da seleção brasileira aí que está por vir. Aí eu pergunto a você, meu amigo torcedor tricolor, por que esses dois jogadores foram convocados para treinamento junto à seleção brasileira? Me fala. Deixo essa pergunta aí para você, torcedor tricolor, responder. Por que esses dois foram convidados a integrar, a se juntar aos jogadores da seleção? Será que o treinador Renato Gaúcho? Será que o Mário? Será que para o Fluminense esses garotos não têm valor para jogar no time principal? Se são convidados a treinamentos com a seleção brasileira. Seleção brasileira quer dizer o quê? Os melhores jogadores brasileiros que existem na atualidade. Ou estou errado? E os dois garotos foram convidados a integrar esse grupo. E para o nosso elenco principal, esses dois garotos não têm valor? Isso eu estou falando de dois garotos que foram convidados. Ainda tendo o Júlio Fidelis, que poderia também ter sido. Se fosse, não seria motivo nenhum de não ser. O Davi, zagueiro, não seria motivo nenhum de não ser. O Wallace Davi não seria motivo nenhum de não ser.
O Riquelme não seria motivo nenhum de não ser, sendo que esse já integra ao time principal, mas nunca tem oportunidades. E aí, meus amigos, deixa a minha indignação junto à base do Fluminense. Junto à base, não, perdão. Deixa a minha indignação junto ao Fluminense, junto ao treinador, junto ao presidente, que tem tantos garotos bons. Eu já debati várias vezes, principalmente sobre esses dois jogadores que foram integrados à seleção. Já debati muito sobre o Jansen, sobre o Gustavo Doma, que são jogadores muito promissores que hoje, no momento, já poderiam integrar ao time principal. Antes mesmo da contratação do René, eu já havia falado isso sobre o Léo Jansen. Antes da contratação do René, poderia ser o de reserva hoje do Fuentes. Poderia até ser o titular. Poderia, mas não é oportunizado. Não tem vaga, não tem oportunidade de mostrar o que ele sabe, e ele sabe. E o GE trouxe essa notícia ontem. Por que os garotos podem ser aproveitados nos treinamentos da seleção e não pode ser no time do Fluminense? Por que o Ancelotti consegue ver isso? Um treinador estrangeiro que chegou ontem, e o treinador do Fluminense, que já conhece a base de vários anos, e o presidente e todos que trabalham no Fluminense, não consegue ver isso sobre a nossa base. Essa é a minha pergunta que eu deixo para vocês. Por que um treinador estrangeiro que chegou ontem consegue enxergar futebol, consegue enxergar, tem visão do que esses garotos podem dar? E o Fluminense, técnico dirigente, não consegue ver isso. Preferem gastar dinheiro com jogadores que não têm retorno técnico, do que oportunizar a base sem ter custo nenhum de compra, com um custo muito baixo em salário, e aí é onde entra o projeto SAF. Tem vida qualquer clube se não for a SAF? Tem. Apenas sabendo administrar os seus ativos. Saiba comprar, saiba vender. Mas no Fluminense não acontece isso. Citei vários garotos da base para poder não ser gasto tanto dinheiro, mas a instituição Fluminense não vê dessa forma. E aí me fala, o René quanto custou? Quanto que o René ganha de salário? Quanto que o Léo Jansen custaria e quanto que o Léo Jansen gastaria de salário? Quanto que o Wallace Davi custou? Quanto que o Wallace Davi ganharia de salário? Quanto o Otávio custou? Quanto o Otávio ganha de salário? Quanto o Thiago Santos ganha de salário? Um jogador, com todo respeito ao jogador, não é melhor que o Wallace Davi, não é melhor que o Gustavo Doma. Essa é a minha opinião. Se a minha opinião for burra, for errada, perdão, mas é a minha opinião. Cada um tem a sua, a minha opinião é essa. O Wallace Davi, Gustavo Doma, é muito melhor do que o Thiago Santos. Poderia ter contratado o Bernal? Poderia, beleza. Deram oportunidade ao Davi para saber se era melhor ou não? Não.
ao Wallace Davi? Deram oportunidade ao Gustavo Doma para saber se era melhor ou não? Não. Contrataram o Igor Rabelo. E o Davi esqueceram de novo. Será que precisaria contratar o Igor Rabelo se você não dá oportunidade ao zagueiro da base? Quanto foi contratado? Qual é o salário dele? Quanto seria contratado o Davi? Qual é o salário do Davi? Essas são as minhas perguntas a você. Deixa o teu comentário. Essa é a minha indignação. Não é, às vezes, por causa... É sim por causa da base, mas é sim também por causa das contratações. Você tem que colocar na balança o que você tem em casa e o que você vai contratar. O que você tem em casa é a mesma coisa do que você vai contratar? Está aqui no mesmo nível? E o salário desse de casa? Está aqui. E o salário que você vai contratar? Está aqui. Se é o mesmo nível, você vai gastar mais aqui e você não vai gastar tanto aqui, vai ter o mesmo retorno técnico ou até maior, e futuramente você vai ter um retorno financeiro muito maior aqui em casa do que aqui? Não é melhor você ficar com o de casa do que você fazer essa contratação que você sabe que daqui ela não vai sair? Essa é a minha indignação. É por isso que todo vídeo eu vou sempre debater, proteger e questionar sobre a nossa base. Júlio Fidelis, Davi, zagueiro. Júlio Fidelis, lateral. Davi, zagueiro. Léo Jansen, lateral esquerdo. Wallace Davi, cabeça de área. Gustavo Doma, meia direita, camisa 8. São esses 5 garotos da base que me enchem os olhos em ver. Agora não é ver uma vez e o garoto fazer uma partida mais ou menos e todo mundo começar a criticar e falar que o garoto não tem vez. Se o Lima teve 200 mil oportunidades contratado, o René tem 200 mil oportunidades, o Guga tem 200 mil oportunidades. E aí eu não quero ver botando o garoto da base e depois joga 1 ou 2 jogos e fica reclamando porque o garoto errou 2, 3 passes. Não, tem que dar sequência. Tem que oportunizar a cada jogo e dar força. Essa é a minha indignação, meus amigos. Serve para a seleção, para treinamento junto à seleção brasileira, mas não serve para integrar o grupo principal do Fluminense. Se inscreva no canal. Deixe o teu like, ative o sininho das notificações. Compartilhe esse vídeo aí. Se você gosta do meu conteúdo, se você gostou. Se você não gostou, pode colocar aí também. Mas eu quero a tua opinião. Eu quero o que você achou desse vídeo, se ele serve para a seleção. Saiu no GE, pode ver. Ele serve para a seleção, mas não serve para o Fluminense. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Deixa o teu comentário. Luciano Melo, canal Luciano Tricolor. Saudações tricolores e vamos que vamos. Se inscreva no canal para ficar legal.